pastor Eudes Martins estará orando pelo seu filho Arlington nesta primeira hora. Cumprimento a todos os queridos pastores e obreiros com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido e eterno Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, pela bênção da salvação de nossas almas, pela graça de Deus estendida a nós, pelo sacrifício de Jesus, teu Filho, na cruz do Calvário. Neste momento, Senhor, em que ouviremos a tua santa e gloriosa palavra, pedimos a tua bênção sobre o teu servo Arlington, para que ele seja instrumento nas tuas mãos, para ministrar aos nossos corações. E que possamos, ó Deus, com esta palavra, sermos enriquecidos em nosso ministério, para a honra e para a glória do teu santo nome. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, meus queridos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aproveitando que nós estamos de pé, eu peço a gentileza que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo de número 32, e nós vamos fazer a leitura do verso 15 ao verso de número 19. Êxodo, no capítulo de número 32, do versículo 15 ao versículo de número 19. Glória a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a doce e preciosa palavra do Senhor. Voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: barulho de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é canto dos vitoriosos, nem canto dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, irou-se, arremessou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Amém e amém. Podeis tomar o vosso assento. Meus queridos irmãos, eu agradeço a Deus por esta ímpar oportunidade, agradeço também ao nosso pastor presidente, pastor José Wellington, por essa oportunidade, por este privilégio, esta honra de estar neste lugar para ministrar a preciosa palavra do Senhor. Agradeço a Deus por este privilégio e esta alegria de falar da palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, como obreiros, existem 5 áreas bem específicas e que todos nós devemos guardar e cuidar e lidar com muito zelo e com muito cuidado. Estas 5 áreas, elas são o desejo, a raiva, a amargura, o medo e a altivez. Estas 5 áreas da vida, nós como obreiros, como todos aqueles que estão na obra do Senhor, nós seremos testados, provados e tentados nesta área. São áreas que merecem a nossa atenção. Em relação ao desejo, nós vamos precisar lidar com o desejo de ser reconhecido, com o desejo das coisas materiais. Devemos também cuidar da nossa área do desejo sexual. Como raiva, nós vamos precisar lidar para não agir sem pensar,
não agir de forma precipitada e nem agir de forma inadequada. Em relação à amargura, nós temos que cuidar do nosso coração para que não venhamos a perder a alegria no exercício do ministério de Cristo em nossas igrejas. Como servos do Senhor, vamos precisar lidar com o medo para que não sejamos paralisados ou venhamos a enfrentar a letargia ou a falta de ação por causa do medo. E em último lugar, teremos que cuidar do nosso coração para não permitir que o orgulho encontre lugar e que em algum momento nós venhamos a achar que somos alguém e sair debaixo da dependência do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, nesta tarde que ora o Senhor nos proporciona, eu quero ministrar ao coração dos irmãos a respeito de como lidar com a raiva no ministério. Muitas das vezes, meus queridos irmãos, nós podemos passar por momentos de raiva e nós vamos compreender que a raiva, como um sentimento, ela não é boa e nem má. Ela é um sentimento e vai depender do que nós vamos fazer com este sentimento. Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos conta a história em que Moisés sobe ao monte para receber do Senhor a orientação das tábuas da lei. E enquanto ele está ali, naquele momento importante no seu ministério, o povo que estava aqui embaixo esperando, este povo se apressou a abandonar o Senhor e forçou Arão a preparar uma situação grotesca, terrível, triste. O povo que havia visto as maravilhas do Senhor, as 10 pragas do Egito, o povo que havia visto a nuvem que guardou o povo contra o exército egípcio, que atravessou a pés enxutos no Mar Vermelho, este povo se apressou a abandonar o Senhor e escolheram adorar de forma triste um bezerro de ouro. E enquanto Moisés estava diante do Senhor, o Senhor falou assim: desce, existe uma situação que você precisa resolver. O povo se desviou. E quando Moisés desce, ele encontra com Josué, que o aguardava ao pé do monte. E quando os dois chegam, meus queridos irmãos, o que vai acontecer no texto que nós acabamos de ler, no verso de número 19, diz assim: chegando-se ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, irou-se e arremessou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Moisés desce, meus queridos irmãos, com 2 tábuas. Estas tábuas haviam sido esculpidas pelo próprio Deus. Deus preparou as tábuas. Deus escreveu com muito zelo nas tábuas. Mas Moisés, no seu ímpeto de raiva, ele quebra as tábuas. Aquelas tábuas não eram dele. Segundo o verso 16, diz que aquelas tábuas eram obra de Deus. Mas na sua raiva, Moisés, ele vai fazer algo que Deus não pediu. Ele vai quebrar as tábuas de pedra. Meus queridos irmãos, o que vai acontecer em seguida é que Moisés vai executar o juízo, vai orientar o povo, mas quando no capítulo 34 ele vai voltar para o monte, ele vai receber a orientação da parte do Senhor, dizendo assim: agora, Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Meus queridos irmãos, toda ação gera uma reação. Moisés quebrou as tábuas. E agora, Deus vai falar assim: agora eu não mandei você quebrar as tábuas. Você vai esculpir novas tábuas.
e vai trazer aqui, e eu vou escrever nessas tábuas. Ou seja, meus queridos irmãos, da primeira vez, Moisés, ele subiu sem peso, e ele desce carregando a mensagem do Senhor. Mas no ímpeto da sua raiva, ele quebra aquilo que não deveria ter sido quebrado. E agora ele vai ter que subir, mas ele não sobe leve. Agora ele vai ter que subir pesado. Agora ele vai ter que subir carregando as 2 pedras, para que o Senhor possa escrever e ele possa descer novamente com as tábuas da lei. Meus queridos irmãos, esta é a realidade do ministério. Nós precisamos entender que as ovelhas que estão sobre a nossa responsabilidade não são nossas. Essas ovelhas são de Jesus. E nós devemos cuidar delas, não como nossas, mas como são de Jesus. O machado que nós temos é emprestado. O campo no qual nós estamos trabalhando é arrendado. E nós hemos de prestar contas diante do Senhor de tudo aquilo que o Senhor colocou sob a nossa responsabilidade. É por isso que nós devemos aprender, meus queridos irmãos, com esta situação. Note que nós estamos falando de Moisés, o homem mais manso da terra, que em 3 momentos precisou lidar com a raiva. Num deles foi este momento aqui em Êxodo 32, depois em Números 11, ele vai precisar lidar com a raiva, porque o povo começa a reclamar do maná, e ele fica tão irado que ele vai pedir a morte para Deus, fala assim, então o Senhor me leva, porque eu não quero lidar com esta situação. Moisés vai pedir a morte. E depois, em Números 20, Deus dá uma ordem a Moisés e fala assim, olha Moisés, você dá ordem à pedra. E a pedra, ela vai jorrar água. Mas Moisés, ao invés de obedecer a Deus, Moisés vai lá e bate 2 vezes sobre a pedra, e isso vai trazer uma consequência, ele não vai entrar na terra prometida, porque ele agiu sem pensar. Meus queridos irmãos, no exercício do ministério, nós vamos sentir raiva. Desde criança, nós somos compelidos a não sentir raiva. Nossos pais nos orientavam dizendo assim, olha, você não pode sentir raiva. Você não pode sentir raiva do seu irmão. Você não pode sentir raiva de certas situações que acontecem. Mas essa não é a realidade, porque a raiva é um sentimento. Você não escolhe sentir raiva. Você simplesmente sente. E o que nós precisamos aprender é que podemos sentir raiva na vida, mas não podemos ser controlados pela raiva, nem tampouco agir mediante a raiva. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos. Em Provérbios capítulo 29, verso 11, diz assim, um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Como obreiros e homens de Deus, nós não podemos dar vazão à ira, mas nós devemos ser homens sábios, que vamos encobrir, que vamos reprimir. Meus queridos irmãos, no Salmo de número 4, um verso de número 4, diz assim, perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Mas este mesmo versículo na Bíblia Viva diz assim, fiquem zangados, mas não levem sua revolta contra o Senhor até o fim. Quando forem se deitar, escutem suas consciências, admitam seu erro e acalmem o seu ódio contra mim. Em Efésios 4:26 está escrito, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Meus queridos irmãos, nós podemos sentir raiva no ministério. Por vezes, quando nós vamos lidar com ovelhas rebeldes. Nós precisamos lidar com as ovelhas rebeldes. Nós não podemos simplesmente permitir que as ovelhas rebeldes façam o que elas querem. Mas nós devemos seguir o exemplo que Jesus ensinou lá em Lucas 15, do pastor que foi atrás daquela ovelha que se desgarrou, daquela ovelha que saiu do rebanho, que saiu do pasto. Nós, como pastores, precisamos cuidar destas ovelhas.
Meus queridos irmãos, um grande desafio do ministério é lidar com obreiros que por muitas vezes desobedecem. E você precisa aprender a lidar com esse obreiro, porque você não pode simplesmente matar este ministério, mas como um pastor, você deve orientá-lo, deve exortá-lo, deve discipliná-lo da forma correta. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos orienta acerca do cuidado com a ovelha. E o primeiro cuidado que nós devemos ter é não disciplinar alguém com raiva. Porque às vezes a gente fica no ímpeto de raiva, a gente sente o sangue ferver, e nesse momento nós não podemos tomar uma ação, porque se você assim o fizer, você poderá machucar ou até mesmo ferir uma pessoa. E vai ferir e vai acabar agindo de forma inadequada. Então não podemos, meus queridos irmãos, num exercício do ministério, disciplinar uma pessoa com raiva, mas seguir o que diz a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 24 a 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Meus queridos irmãos, a orientação da palavra de Deus é fazer isto com mansidão, apto para ensinar e muitas vezes sofredor, porque o ministério, meus queridos irmãos, pode nos trazer dor, assim como o apóstolo Paulo falava acerca de que ele sentia dores de parto enquanto estava orando pelos irmãos da igreja de Corinto. Meus queridos irmãos, nós precisamos aprender a lidar com estas situações. Não é difícil acontecer. Eu tive a oportunidade, o privilégio de servir a esta casa como líder de adolescentes. Durante o sábado e o domingo, nós realizávamos reuniões, e a nossa reunião era sempre pautada por uma oração. Nós dávamos uma palavra, uma mensagem para o coração dos jovens, e em seguida nós fazíamos o nosso ensaio, preparávamos as músicas para louvar o Senhor nos cultos. Era um trabalho que nós fazíamos todo sábado e todo domingo. E numa dessas oportunidades, os jovens estavam, a gente se reunia no refeitório do antigo templo, os jovens estavam lá orando, e por algum motivo, eu fui lá na garagem. E quando eu cheguei lá na garagem, meus queridos irmãos, eu encontrei 3 jovens que faziam parte do nosso grupo, que de certa forma eram pessoas que tinham uma certa liderança, eram pessoas proeminentes, e aqueles 3 jovens estavam conversando na cantina. Mas aquilo, meus queridos irmãos, me trouxe uma tristeza, junto com uma revolta. Aquilo pegou no meu coração, eu olhei para cada um deles assim, e nesse momento a gente fica com raiva, e eu olhei para eles e falei assim: olha, um dia vocês vão ser os líderes desse trabalho, e nesse dia vocês vão saber como eu estou me sentindo agora. E fui embora, irmãos. Sabe o que aconteceu? Esses jovens se tornaram líderes, estão tomando conta do trabalho, e me procuraram depois e falaram assim: Arne, você falou, e é verdade. Hoje a gente sabe como você se sente quando as pessoas não dão o devido valor e não obedecem. Em determinados momentos, queridos, a gente precisa segurar a raiva, porque a vontade era dizer: vocês não têm compromisso, o que vocês estão pensando da vida? Por favor. Mas nesses momentos a gente tem que segura, lembrar da palavra de Deus. O tolo expande a ira, o sábio reprime, encobre, e com calma você trata o coração, e aí
o Senhor há de fazer a obra nos corações. Meus queridos irmãos, este é o cuidado que nós devemos ter com a ovelha de forma individual, aconselhando, ensinando, orientando. Mas nós também devemos ter o cuidado com o rebanho. E este cuidado, meus queridos irmãos, é manifesto quando nós temos a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. E devemos ter este cuidado de não ministrar a palavra de Deus com raiva no coração, com revolta. Porque se assim o fizermos, ao invés de falar da mensagem de Deus, nós vamos usar o cajado, que é usado para tirar a ovelha do buraco e para acabar com os perigos, porque ela tinha uma parte pontiaguda que era para matar os escorpiões, as serpentes que ficam nas penhas e nos cantos, e a gente acaba usando o cajado para quê? A gente bater na ovelha. E aí, meus queridos irmãos, não adianta você ficar batendo na ovelha, nós somos chamados para apacentar as ovelhas do Senhor. Não posso pregar com raiva, porque se eu pregar com raiva, eu não estarei transmitindo da forma correta a palavra do Senhor. Eu já tive esta experiência, ministrando num culto de ensino, da igreja da qual eu pastoreei, e ministrando, e brabo, tem que ter compromisso, está pensando da vida, o que é isso? Muito bravo. E no final do culto eu corria lá para a porta, para poder cumprimentar os irmãos. Aí uma irmã de uma certa idade, ela me cumprimentou e falou assim: pastor, não gostei do que o senhor falou. O senhor foi muito duro. Eu não mereço ouvir isso. E aquela irmã procurou outra igreja. Às vezes, meus queridos irmãos, a gente acha que está fazendo a coisa certa e nós estamos com os motivos errados. Nesse momento, o que a gente tem que fazer? Devemos ser dependentes do Espírito Santo de Deus, para que sejamos instrumentos de Deus para a vida e não para a morte, para a esperança, não para desespero, para consolo e não para simples dor. Meus queridos irmãos, eu tenho a oportunidade, estou tendo a oportunidade de cooperar na nossa igreja e pude observar a postura do nosso pastor, que é um exemplo. O pastor sempre foi um exemplo para mim, de mansidão. Como líder de adolescentes, eu vinha com uma lista, a gente realizava os congressos, e a gente estava sempre trazendo sugestão de nomes para vir pregar no congresso, e a gente trazia todo tipo de nome de pessoas de outras igrejas, de outros ministérios. E quando eu levava a lista para o pastor, pastor, está aqui a nossa lista, o pastor com muito carinho, ele dizia para mim assim: meu filho, tem tanta gente boa na nossa igreja, tem tanta gente boa na nossa casa, a gente precisa realmente convidar alguém de fora. E meus queridos irmãos, esse tipo de mansidão constrange você a obedecer. Está certo, meu pastor, o senhor está certo, vamos pegar as pessoas aqui, quem que o senhor tem como sugestão? Ele passava os nomes, a gente chamava, e todo o congresso era uma bênção. Todo o congresso o Senhor falava, todo o congresso o Senhor manifestava o seu poder, batizava com o Espírito Santo, era sempre uma bênção. Mas, meus queridos irmãos, nós temos que ter este cuidado com o rebanho. Nós tivemos há pouco tempo atrás, aqui na nossa igreja, uma linda, linda, linda apresentação dos nossos adolescentes na Páscoa. Que coisa linda, muito bonito o trabalho. Mas aconteceu, queridos, na preparação do ambiente, a luz se apagou. E nós sabemos o que acontece quando a luz apaga. Quando a luz apaga, o que os irmãos fazem? Começa a glorificar. Não é isso que a gente faz? Quando apaga a luz da igreja, o que a gente faz? A gente começa a glorificar a Deus. Mas aí os meninos, eles começaram a assobiar. Deram a subir. Eu falei assim: meu Deus do céu, e agora? Meus queridos irmãos, que exemplo. Final,
da apresentação, o pastor, gente, muito lindo, muito bonito, parabenizou. Mas chegou para os adolescentes e falou assim: meus filhos, na casa do Senhor, a gente glorifica, a gente adora, mas a gente não assobia. Isso a gente não faz aqui. Meus queridos irmãos, minha filha faz parte dos adolescentes. E ela chegou em casa e falou assim: pai, foi a melhor bronca que eu recebi na minha vida. Mansidão, carinho. É algo, meus queridos irmãos, que nós temos que ter no exercício do ministério. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Temos que ter este cuidado. E o obreiro precisa ter um cuidado especial com a sua família. Devemos ter um cuidado com a nossa família. Por quê? Porque nós chegamos na igreja e são N desafios que nos são propostos, dificuldades adversas. Lá na sua congregação, lá na sua igreja, sempre tem alguém com um problema, sempre tem alguém com uma dificuldade, sempre existe um casamento a ser socorrido. Muitos dos irmãos recebem telefonema de madrugada para ajudar um, para ajudar outro, para resolver um problema. Ou seja, a carga, ela é grande, o fardo é grande. Agora nós devemos ter um cuidado de não maltratar a nossa família por conta das situações que nós vivemos no ministério. Devemos tomar esse cuidado. Então, sempre que eu ia disciplinar um filho, e a gente precisa orientar, e a Bíblia nos orienta a usar a vara, mas sempre que eu precisava orientar, eu batia primeiro em mim, porque a primeira é sempre com raiva. Então eu batia em mim, mas depois o orientava. Às vezes dava uma palmadinha, mas já ia com mais calma, já ia sem raiva. Meus queridos irmãos, lidar com a raiva no ministério é um grande desafio, e nós precisamos aprender a lidar com a raiva. E como que nós podemos aprender, ou como nós devemos lidar com a raiva na questão do ministério pastoral? Devemos entender as 3 realidades do amor no ministério pastoral. Primeira realidade, meus queridos irmãos, para lidar com a raiva no ministério, nós precisamos cultivar 3 manifestações do fruto do Espírito. A primeira é mansidão, a segunda é longanimidade e a terceira é domínio próprio. Para lidar, meus queridos irmãos, com as ovelhas, com o rebanho, com os obreiros, com os líderes, com os professores de escola dominical, secretários, com todos aqueles que ajudam, todos os voluntários, com o diaconato, com a equipe de louvor, nós precisamos, meus queridos irmãos, em primeiro lugar, ter mansidão. Para quê? Para não ferir as pessoas. Esse é uma manifestação do fruto do Espírito para esta situação em especial. Longanimidade, ou seja, não reagir na hora da raiva, mas ter paciência. E paciência é uma escolha. Paciência não é um sentimento. As pessoas talvez pensem assim: eu estou me sentindo tão paciente hoje. Isso não existe. Ou você é paciente, ou você não é paciente. Ou você reage com calma, ou você reage de forma abrupta. Há de se ter longanimidade no ministério pastoral. E em terceiro lugar, meus queridos irmãos, nós temos que ter domínio próprio, temperança, para não agir no ímpeto da ira, no ímpeto da raiva, para não ser precipitado, para não errar como Moisés errou em alguns momentos, não agir de forma inadequada e nem agir sem pensar. Nós temos sempre, meus queridos irmãos, que ter este cuidado, na hora de responder, na hora de orientar e na hora de redarguir as ovelhas e o rebanho que ora está sobre a nossa responsabilidade. Meus queridos irmãos, a segunda realidade importante para lidar com a raiva no ministério pastoral diz respeito
a compreender que o amor que a Bíblia nos orienta, o amor que a Bíblia nos ensina, que está em 1 Coríntios 13, este amor é fundado sobre duas colunas. A primeira coluna é a bondade e a segunda coluna é a paciência. Em relação à bondade, nós devemos sempre agir com bondade. A manifestação do amor no ministério pastoral é agir com bondade. E a segunda coluna é reagir com paciência. Porque é assim que o Senhor lida conosco. É assim que o nosso Deus lida conosco. Nós vamos observar, meus queridos irmãos, que muitas vezes os discípulos, que eram pessoas que estavam diretamente sendo discipuladas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes os discípulos caíam na mesma conversa de tentar definir quem era o maior. Estavam sempre discutindo isso, tanto ao ponto de pedirem a Jesus para que um pudesse se assentar à direita e outro pudesse se assentar à esquerda. Eles estavam sempre discutindo, e Jesus usava cada uma dessas oportunidades para orientar. O maior serve o menor. Como líder, nós devemos sempre servir. E Jesus vai mostrar isso quando ele vai lavar os pés dos discípulos. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós temos que reagir com paciência, da mesma forma que Jesus reagiu com paciência diante dos discípulos, que estavam ali todos os dias com Jesus, mas muitas vezes não compreendiam o que Jesus estava tentando lhes ensinar. Meus queridos irmãos, o amor no ministério possui estas duas colunas principais, a bondade e a paciência. Em terceiro lugar, a terceira realidade do amor no ministério pastoral, ela diz respeito ao que é o amor. Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, nós achamos que o amor deve ser sempre gracioso. Mas a graça, ela é um dos aspectos do amor, mas não é todo. O amor não é só ser gracioso. Existe uma outra vertente. O amor também é verdade. E quando nós falamos verdades, nós também estamos amando. Mas não é só isso. O amor também possui um caráter de justiça, que são as coisas certas, as coisas corretas. O amor precisa ter graça, precisa ter justiça e precisa ter verdade. Se um amor, ele só tem graça, mas não tem verdade nem justiça, ele se torna engano. Se um amor só tem verdade, mas não tem justiça e não tem graça, ele se torna cruel. Um amor que só tem justiça, mas não tem graça e nem verdade, se torna hipocrisia. Nós precisamos compreender que o obreiro do Senhor precisa ser um referencial nas três manifestações do amor: na graça, na justiça e na verdade. Na hora de falar a verdade, nós vamos falar a verdade com a graça de Deus, com a orientação do Espírito Santo. Na hora de amar, nós vamos amar de forma graciosa, mas não vamos ficar passando a mão no pecado alheio, não vamos ficar acariciando ovelha que está errada, não. Você vai dizer a verdade, mas vai fazer isso com graça. E nós vamos lidar sempre com a justiça, porque, meus queridos irmãos, no exercício do ministério pastoral, é muito comum que alguns obreiros possam agir com injustiça, quando não ouve os dois lados, quando não procura saber exatamente do que aconteceu. Pode acontecer. Há um perigo muito grande e que, graças a Deus, nós temos sido orientados pelo Senhor a não realizar. Perigo grande, irmãos, é chamar a atenção individual do púlpito. Isso é um perigo de nós
muitas das vezes, tratarmos com injustiça. E a pessoa não tem como se defender. E que tristeza, irmãos, traz no coração de uma pessoa quando ela é chamada a atenção de púlpito. A gente tem que tomar cuidado. Para quê? Para não ferir um coração, para não machucar uma pessoa sem a menor necessidade. Por isso, meus queridos irmãos, que nós devemos sempre, com calma, com a graça de Deus, olhar para essas situações e não fazer da forma como muitas vezes vemos algumas pessoas fazendo, de na ira, tomarem uma atitude, fazerem uma escolha e acabarem maltratando uma ovelha que não é nossa, a ovelha é de Jesus. E nós temos que prestar conta dessa ovelha diante do Senhor. Amém? É um grande desafio, meus queridos irmãos. É um grande desafio. Porque os irmãos sabem que muitas vezes uma ovelha vai procurar o irmão para pedir um conselho, mas no coração, a pessoa já está querendo. A pessoa já está decidida a fazer aquilo que nós orientamos e falamos. Não, meu filho, não faça isso. Não tome essa atitude, isso não é algo do Senhor. Eu tive a oportunidade, meus queridos irmãos, de pastorear uma região que era uma região pobre, de pessoas pobres. E muitas vezes, por conta da mistura, o jovem vinha e perguntava: pastor, é pecado fazer tatuagem? A gente sentava, abria a Bíblia e falava assim: olha aqui, meu filho, olha o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós não devemos fazer marca no nosso corpo. Olha aqui, ó, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E você tem que cuidar desse templo. E você tem que cuidar desse corpo. E a nossa vida espiritual também passa pelo cuidado do nosso corpo. Sentava, orientava. E lá para frente a gente viu o quê? Aí a ovelha sai. Aí vai procurar um outro lugar. E outro lugar pode tudo. E acaba fazendo. E a gente fica entristecido. E por que não dizer, a gente acaba ficando com raiva. E são situações que surgem na nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes a ovelha volta. Mas já volta toda marcada e você fala: meu filho, mas eu não lhe orientei. Eu não falei que não é o costume da nossa igreja. São situações que nós passamos. E nós temos o quê? Que pedir graça ao Senhor e orientação da parte de Deus de como lidar. De não permitir, meus queridos, que certas coisas comecem a contaminar o rebanho que ora o Senhor tem nos colocado para orientar. É um grande desafio, meus queridos irmãos. É um grande desafio que o Senhor tem nos colocado. Mas nós precisamos entender que o mesmo Deus que nos chamou é aquele que nos capacitou e nos encheu com o Espírito Santo para que você não venha falar de você mesmo, mas que você seja instrumento da parte do Senhor. Instrumentos da parte de Deus. Fomos chamados para falar a verdade como profetas do Senhor. Que diferença! Que diferença, meus queridos irmãos, nós temos hoje, do tempo de Jesus, a figura do profeta. Porque a figura do profeta hoje é aquele que profetiza bênção, é porta, é chave. Agora, quando a gente vai olhar lá, Jesus encontrando lá com a mulher samaritana, Jesus vai falar com você: vai lá, chama seu marido. Ela fala assim: não tenho marido. Aí ele fala assim: disseste bem, porque você já teve 5, o que você tem agora não é seu. Olha a palavra dela: veja o que és profeta. Por quê? Porque denunciou o pecado. Olha que mudança que a gente está vivendo hoje. Porque profeta hoje, quando denuncia o pecado, o povo já fica ressabiado. Fala assim: mas essa é a nossa tarefa. É denunciar, é mostrar o caminho, dizer: olha, cuidado, esse caminho é ruim, esse caminho que leva à morte. Há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim conduz à morte. Cuidado! E você não pode deixar de pregar essa verdade com graça, com medo de ficar perdendo. Não, você não pode ter medo de ficar perdendo porque falou a verdade, não. Você precisa pregar a verdade do Senhor com graça e com justiça. Meus queridos irmãos, que grande desafio. Mas olha, a palavra de Deus diz que quem almeja episcopado, excelente obra deseja. E o Senhor colocou na sua mão de você cuidar dessas ovelhinhas do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos,
são áreas que nós devemos cuidar, são áreas que nós devemos tratar. Devemos tomar muito cuidado e seguir o conselho que Paulo deu a Timóteo. Paulo falou para Timóteo assim: tem cuidado de ti mesmo. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter cuidado da nossa vida, cuidar do nosso coração. Você, obreiro, tem que tomar cuidado, tem que cuidar do seu coração. Você tem que ter um tempinho a sós com Deus. Você não pode ficar só fazendo. Não, você tem que ter um momento de você estar diante do altar do Senhor e ser cheio do Espírito Santo, para o Senhor falar a sua vida, porque senão você vai ficar cansado. Olha, Jesus teve um momento que ele pegou os discípulos e falou assim: vem cá, vamos para esse canto aqui, vocês estão muito cansados. Vocês têm que vir aqui para esse lugar deserto, porque aqui vocês vão descansar na presença de Jesus. Às vezes, meus queridos irmãos, você precisa separar um tempo para você ficar sozinho com Jesus, para que Jesus possa colocar bálsamo no seu coração. Às vezes o obreiro está muito irritado, está muito bravo, está com raiva, porque existe uma série de cobranças e de obrigações. E ele começa a ficar nervoso. Aí faz assim: está na hora de você ter um encontro com Jesus lá no deserto. Você ficar quietinho lá e Jesus botar um bálsamo no seu coração e falar assim: não precisa ficar com raiva não, sou eu que estou cuidando, sou eu que estou controlando. Meus queridos irmãos, quando o povo pediu um rei a Samuel, Samuel ficou bravo, Samuel ficou irritado. E Deus chamou Samuel para conversar e falou assim: Samuel, não fica irritado não. Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. Meus queridos irmãos, o que nós precisamos compreender é que muitas vezes nós temos que ter o nosso coração tratado pelo nosso Deus. Você não pode simplesmente negar. Você não pode dizer assim: não, aqui eu não tenho raiva. Isso não acontece. Você está só se enganando. Você precisa lidar e entregar isso nas mãos do Senhor. E o Senhor vai cuidar do seu coração. E você precisa ter saúde para cuidar da saúde das ovelhas. Você precisa estar bem. Você precisa estar bem com Deus. E muitas das vezes, meus queridos irmãos, essa raiva, se ela não for tratada, ela vai se transformar em amargura. E sabe o que vai acontecer? Você vai perder a alegria do ministério. Você vai começar a ficar triste com as coisas. E aí, o tempo vai passando, e o seu coração precisa receber o quê? O bálsamo da parte do Senhor. E meus queridos irmãos, nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Que nós, meus queridos, sejamos homens de Deus, aptos para buscar a presença do Senhor, quando certas situações saem do nosso controle. Quando o seu coração começa a ficar cheio de muita coisa ruim, está na hora de você lembrar daquele versículo que a gente fala tanto. Quando a gente vai fazer um apelo, a gente fala bastante isso. Quando Jesus diz assim: olha, vamos fazer uma troca, pega o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Vamos fazer uma troca? Seu fardo está pesado? Pega seu fardo, entrega para Jesus, e pega o fardo de Jesus e coloca, e renova a sua vida, renova a sua alma. Meus queridos irmãos, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos aprender, sobretudo, depender única e exclusivamente do poder, da ação e da presença do Espírito Santo na nossa vida. Meus queridos, que o Senhor possa falar mais alto e mais forte ao coração. Que você seja livre de quebrar as tábuas da lei, de fazer algo que vai trazer uma dor, um sofrimento para você, mas que você possa tão somente aprender com Jesus a amar de forma correta, orientar as ovelhas que o Senhor tem colocado sob a sua responsabilidade, orientar o rebanho e dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois para Ele pertence toda a honra e toda a glória. Eu agradeço essa rica oportunidade, no nome santo de Jesus. Amém.